Você já teve alguém que olhou nos seus olhos e disse que você nunca seria nada na vida? Que suas ideias eram patéticas e que você estava destinado ao fracasso? Eu tive. E a pior parte é que eu acreditei. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Isabela, e esta é a história de como meu ex-namorado me humilhou na nossa formatura, me chamando de perdedora na frente de todos, e como, 5 anos depois, o CEO da maior empresa de tecnologia do país anunciou uma parceria milionária comigo. Mas para entender como chegamos até aqui, preciso te contar sobre aquela noite que mudou tudo. A noite em que eu descobri que, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Era maio de 2018 e eu estava prestes a me formar em administração pela Universidade Estadual. Não era Harvard, não era uma das grandes universidades particulares que meus colegas de classe média frequentavam. Era uma estadual comum, mas para mim representava tudo. Eu tinha trabalhado desde os 16 anos para conseguir me manter lá, vendendo brigadeiros na escola, dando aulas particulares de matemática, fazendo qualquer coisa que pudesse me dar alguns reais para as passagens de ônibus e a xerox dos materiais. Minha família não tinha dinheiro. Meu pai, Robert Johnson, trabalhava como mecânico numa oficina pequena no subúrbio e minha mãe, Linda, era auxiliar de limpeza em um hospital. Eles sempre me apoiaram, sempre acreditaram que eu podia ser mais do que as circunstâncias permitiam. Mas apoio emocional não paga conta de luz, não compra livros, não substitui um computador que trava a cada 5 minutos. Durante os 4 anos da faculdade, eu namorava Michael Anderson. Ele era tudo o que eu achava que queria. Bonito, inteligente, vinha de uma família com dinheiro. O pai dele, Thomas Anderson, era dono de uma construtora que tinha contratos com a prefeitura. Michael tinha carro próprio, morava em um apartamento que os pais pagavam, usava roupas de marca e nunca precisou trabalhar enquanto estudava. Ele podia se dar o luxo de reprovar em algumas matérias e simplesmente repetir, porque o tempo dele não custava nada. Eu me apaixonei pela segurança que ele representava. Quando estava com ele, eu me sentia parte de um mundo que sempre me pareceu inalcançável. Íamos a restaurantes onde uma refeição custava o que eu gastava de comida em uma semana inteira. Ele me levava a festas em casas enormes, onde as pessoas falavam sobre viagens para a Europa como quem fala sobre ir ao supermercado. Mas havia algo que eu não percebia na época, algo que só ficou claro depois. Michael gostava de me ter por perto, não porque me admirava, mas porque eu o fazia se sentir superior. Eu era seu projeto de caridade pessoal, a namorada esforçada que ele podia exibir como prova de que era uma pessoa boa, generosa, que não ligava para dinheiro. Durante a faculdade, eu desenvolvi uma ideia. Era simples, na verdade, mas eu acreditava que podia funcionar. Eu queria criar uma plataforma digital que conectasse pequenos negócios locais com consumidores da região. Algo como um marketplace, focado especificamente em comércios de bairro. A ideia veio da minha própria experiência. Eu via minha mãe comprando sempre no mesmo mercadinho da esquina, mesmo quando o preço era mais alto, porque ela conhecia o dono, confiava nele. Mas ela nunca sabia quando ele tinha promoções, quando chegavam produtos novos, quando ele precisava de ajuda para divulgar o negócio. Eu imaginava um aplicativo onde a Dona Maria da padaria pudesse anunciar que fez pão de açúcar naquele dia, onde o Carlos da oficina pudesse avisar que estava com desconto no alinhamento, onde a Amanda do salão de beleza pudesse mostrar seus trabalhos e receber agendamentos. Nada muito sofisticado, mas algo que realmente funcionasse para pessoas reais, com necessidades reais. Passei meses desenvolvendo essa ideia. Fiz pesquisas, conversei com comerciantes do meu bairro, criei protótipos no papel, aprendi sozinha sobre UX design assistindo vídeos gratuitos no YouTube. Eu tinha planilhas com projeções financeiras, estudos de mercado feitos na mão, tudo muito artesanal, mas feito com muito carinho e dedicação. Quando finalmente tive coragem de contar para Michael sobre meu projeto, ele riu. Não foi uma risada maldosa,
Foi pior. Foi uma risada condescendente, do tipo que você dá para uma criança que fala que quer ser astronauta. Isabela, isso é fofo, ele disse, mexendo no celular enquanto eu mostrava minhas anotações. Mas você não tem experiência com tecnologia, não tem dinheiro para investir, não tem conexões no mercado. Essas coisas são mais complicadas do que você imagina. Talvez seja melhor você focar em conseguir um emprego estável numa empresa boa, fazer carreira do jeito tradicional. Eu engolia aquelas palavras como se fossem remédio amargo, mas necessário. Afinal, ele conhecia o mundo dos negócios melhor do que eu, não é? Ele tinha crescido ouvindo conversas sobre investimentos no jantar, tinha feito estágio na empresa do pai dele, conhecia pessoas importantes. Se ele achava que minha ideia não prestava, talvez ele tivesse razão. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Não dúvida sobre minha ideia, dúvida sobre Michael. Porque eu comecei a reparar em pequenas coisas, como ele sempre mudava de assunto quando eu falava sobre meus planos, como ele nunca me levava nas reuniões de família importantes, como ele sempre tinha uma desculpa para não conhecer meus pais. A formatura estava marcada para uma sexta-feira de maio. Eu tinha comprado um vestido simples, mas bonito numa loja de departamento com desconto. Havia economizado por 2 meses para comprar um sapato que combinasse. Meus pais tinham pedido folga no trabalho para estar lá. Era um momento histórico para nossa família. Eu seria a primeira pessoa da família Johnson a se formar numa universidade. A cerimônia foi linda. Quando chamaram meu nome, eu subi no palco para receber o diploma, eu vi meus pais chorando na plateia. Meu pai estava com o terno que ele usava apenas em casamentos e funerais. Minha mãe tinha feito escova no cabelo pela primeira vez em anos. Eles estavam radiantes de orgulho, e naquele momento, segurando aquele papel na mão, eu me sentia invencível. Depois da cerimônia, houve uma festa no salão da universidade. Era aquele tipo de evento que mistura todas as classes sociais por algumas horas, os filhos de empresários conversando com os bolsistas, todo mundo temporariamente igual no diploma que acabara de receber. Eu estava animada, conversando com colegas, tirando fotos, quando Michael se aproximou. Ele estava bebendo, não muito, mas o suficiente para estar mais solto do que o normal. Estava acompanhado de alguns amigos da turma dele, pessoal que sempre me tratou com uma educação fria e distante. Isabela, ele disse, passando o braço pelos meus ombros de um jeito que parecia carinhoso, mas que me fez sentir desconfortável. Meus amigos estavam perguntando sobre seus planos agora que a gente se formou. Eu sorri, ainda ingênua. Eu tô mandando currículos, procurando oportunidades, e também pensando em desenvolver aquela ideia que eu te contei, do aplicativo para pequenos comércios. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os amigos dele se entreolharam com aquele tipo de olhar que as pessoas trocam quando presenciam algo embaraçoso. E então, Michael fez algo que eu jamais vou esquecer. Ele riu, alto, e disse: "Gente, a Isabela Ima tá com essa fantasia de ser empreendedora. Ela acha que vai criar o próximo Uber com uma ideia de aplicativo para padaria de bairro." As palavras saíram da boca dele como punhaladas, mas ele não parou por aí. "Olha, Isabela, você é uma ótima pessoa, mas vamos ser realistas aqui. Você não tem perfil para empreendedorismo. Você não tem capital, não tem network, não tem experiência no mercado de tecnologia. Essa coisa de inovar, de achar que vai revolucionar alguma coisa, isso é meio ingênua, não é?" Eu senti meu rosto esquentar. As pessoas ao redor tinham parado de conversar e estavam olhando para nossa direção. Alguns colegas que eu conhecia estavam presenciando aquela humilhação pública. "Michael", eu comecei, tentando manter a voz firme. "Não, deixa eu terminar", ele continuou, e agora eu percebia que havia algo mais ali, algo que estava guardado há tempo. "Você sempre teve essa tendência de sonhar alto demais. É admirável, mas também é meio, como posso dizer, meio perdedora. Você não percebe que está fora da sua liga?" A palavra perdedora ecoou no salão como um tiro. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Michael continuou falando algo sobre eu precisar ser mais realista, sobre como o mundo dos negócios era cruel para pessoas que não entendiam as regras do jogo, mas eu não estava mais ouvindo direito. Tudo o que eu conseguia pensar era: ele está me humilhando na minha própria formatura, na frente dos nossos colegas, no dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida.
Eu olhei ao redor e vi rostos constrangidos, pessoas fingindo que não estavam ouvindo, algumas até filmando discretamente com o celular. Eu tinha trabalhado 4 anos para estar ali, tinha me sacrificado, tinha sonhado com esse momento, e agora ele estava sendo destruído pelo homem que eu amava. Sabe o que é o pior? Michael disse, se aproximando do meu ouvido, mas falando alto o suficiente para os outros ouvirem. Você realmente acredita que pode competir com pessoas como a gente, mas a verdade é que você sempre vai ser só a Isabela do subúrbio, tentando ser algo que não é. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi só meu coração, foi a minha confiança, a minha autoestima, a minha coragem. Eu tinha passado 4 anos tentando provar que merecia estar naquele mundo, e agora o homem que eu amava estava me dizendo, na frente de todo mundo, que eu nunca ia ser boa o suficiente. Eu não respondi, não conseguia. Simplesmente peguei minha bolsa e saí do salão, deixando para trás o som das conversas que recomeçavam, o murmúrio das pessoas comentando que acabaram de presenciar. Encontrei meus pais no estacionamento. Eles estavam radiantes, esperando para me parabenizar, para tirar mais fotos, para celebrar. Quando me viram chorando, o sorriso sumiu do rosto deles. "O que aconteceu, filha?" minha mãe perguntou, me abraçando. Eu não consegui contar. Como eu ia explicar que o homem que eles conheciam, que tinha jantado na nossa casa, que eles achavam que ia ser meu marido, tinha acabado de me despedaçar na frente de meio mundo? Só quero ir para casa, eu murmurei. No carro, no silêncio do banco de trás, enquanto meu pai dirigia pelas ruas conhecidas do nosso bairro, eu tomei uma decisão. Michael estava certo. Eu era uma perdedora. Eu era ingênua. Eu tinha sonhado alto demais. Quando chegamos em casa, fui direto para o meu quarto, abri meu notebook velho e deletei todos os arquivos do meu projeto. As planilhas, os protótipos, as pesquisas de mercado, os contatos que tinha feito com pequenos comerciantes, tudo. Deletei como se estivesse apagando uma versão de mim mesma que tinha ousado sonhar além do que era permitido para alguém como eu. Naquela noite, deitada na cama do meu quarto de infância, ouvindo o som dos carros passando na rua, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia me expor daquele jeito. Nunca mais ia compartilhar meus sonhos com alguém que pudesse destruí-los. Nunca mais ia acreditar que eu podia ser mais do que as circunstâncias da minha vida permitiam. Eu não sabia, naquele momento, que aquela seria a última noite em que eu me sentiria pequena. Porque às vezes, quando a vida nos quebra completamente, ela está na verdade nos preparando para uma reconstrução muito maior do que conseguíamos imaginar antes. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os primeiros dias depois da formatura passaram como uma névoa densa. Eu acordava tarde, ficava deitada olhando o teto do meu quarto, tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão rapidamente. O diploma estava em cima da cômoda, ainda dentro da pasta elegante que a universidade tinha dado, mas eu não conseguia olhar para ele sem sentir um aperto no peito. Meus pais tentavam conversar comigo, mas eu respondia com monossílabos. Eles sabiam que algo tinha acontecido na festa, mas eu não tinha coragem de contar a verdade. Como explicar que o homem que eles achavam que um dia seria seu genro tinha me humilhado publicamente? Como admitir que talvez ele estivesse certo sobre mim? Michael não ligou, nem mandou mensagem, nada, como se aquela noite na formatura tivesse sido apenas ele tirando uma máscara que usava há 3 anos. Como se ele finalmente tivesse falado o que realmente pensava sobre mim e agora estivesse livre para seguir em frente sem o peso de ter que fingir que me respeitava. Uma semana depois da formatura, minha amiga Jéssica Rodrigues me ligou. Ela tinha conseguido um estágio numa empresa de marketing digital e estava animada para contar as novidades. Jéssica sempre foi mais organizada que eu, mais focada. Enquanto eu sonhava com revolucionar o mundo, ela fazia planos práticos e realizáveis. "Isabela, você precisa sair de casa", ela disse pelo telefone. "Tá todo mundo comentando sobre aquela cena na festa, mas sabe como é? As pessoas esquecem rápido. O importante agora é você focar no futuro." Aquela cena na festa. As palavras de Jéssica me lembraram que minha humilhação não tinha sido apenas privada, tinha sido pública.
Provavelmente metade da nossa turma sabia que Michael tinha me chamado de perdedora. Alguns devem ter postado nas redes sociais. Outros devem ter contado para quem não estava lá. Jess, eu não estou conseguindo nem sair do quarto, admiti. Toda vez que penso em procurar emprego, em fazer entrevistas, eu lembro da cara das pessoas naquela noite, como se eu fosse uma piada. Escuta, vem trabalhar comigo, Jéssica disse. A empresa onde eu tô está precisando de assistentes. Não é os sonhos dos trabalhos, mas é um começo. Você fica organizando planilhas, respondendo e-mails, essas coisas básicas. Pelo menos você sai de casa e ganha um dinheiro. Assistente, planilhas, e-mails básicos. Tudo que eu não queria para minha vida, mas talvez fosse exatamente o que eu merecia. Afinal, como Michael tinha dito, eu não tinha perfil para sonhar alto. Talvez fosse hora de aceitar meu lugar no mundo. 2 dias depois, eu estava numa sala pequena e apertada no centro da cidade, usando uma blusa social que pedi emprestado da minha mãe e uma calça que não ficava muito bem. A empresa se chamava Digital Solutions, e o nome era muito mais impressionante do que a realidade. Era uma agência pequena que prestava serviços básicos de marketing digital para empresas locais, criação de posts para Instagram, gerenciamento de página no Facebook e campanhas simples no Google Ads. Meu chefe era Steven Martinez, um homem na casa dos 40 que falava rápido demais e estava sempre estressado. Ele me explicou minhas funções em 10 minutos. Organizar os cronogramas de postagem dos clientes, fazer relatórios semanais de engajamento, responder mensagens no WhatsApp Business e basicamente fazer tudo o que ninguém mais queria fazer. Isabela, né? Ele disse olhando para uma folha de papel. Jéssica me falou que você é recém-formada em administração. Que bom, a gente precisa de gente organizada aqui. O trabalho não é complicado, mas precisa ser feito direitinho. Eu concordei com tudo. Não fiz perguntas sobre crescimento profissional, sobre oportunidades de desenvolvimento, sobre plano de carreira. Eu só queria um lugar para me esconder, uma rotina que me obrigasse a sair da cama todos os dias. Os primeiros meses foram uma sequência mecânica de tarefas repetitivas. Eu chegava às 8 da manhã, ligava ao computador da empresa, que era ainda mais lento que o meu notebook em casa, e começava a preencher planilhas. Quantos likes o post do Açougue Silva teve ontem? Quantas pessoas visualizaram o story da loja de roupas da Dona Carmen? Quantos cliques a campanha da pizzaria gerou? Números. Só números. Nada criativo, nada desafiador, nada que exigisse as ideias que eu costumava ter. Era exatamente o tipo de trabalho que Michael provavelmente imaginava que era adequado para mim. Simples, seguro, sem riscos. Mas conforme as semanas passavam, algo estranho começou a acontecer. Trabalhando com aqueles pequenos negócios, vendo as necessidades de perto, eu comecei a entender coisas que não percebia antes. O Açougue Silva tinha dificuldade para avisar os clientes quando chegava carne fresca. A loja da Dona Carmen vendia muito quando mostrava as roupas sendo usadas por pessoas reais, não apenas penduradas em cabides. A pizzaria tinha mais pedidos quando postava fotos dos ingredientes sendo preparados, não apenas do produto final. Eram exatamente os problemas que a minha ideia de marketplace local poderia resolver. A ironia era cruel. Eu estava vendo todos os dias que a minha ideia fazia sentido, mas não tinha mais coragem de acreditar nela. Durante o horário de almoço, enquanto Jéssica e os outros colegas saíam para comer, eu ficava na mesa pesquisando. Não sobre meu projeto antigo. Esse eu tinha enterrado. Eu pesquisava sobre as empresas que tinham dado certo, sobre empreendedores que tinham começado do nada e construído impérios. Era uma espécie de tortura que eu infligia em mim mesma, como alguém que fica cutucando uma ferida para sentir que ainda dói. Foi numa dessas pesquisas que eu descobri sobre David Park. Ele tinha 28 anos e era CEO de uma startup chamada Connect Local, uma plataforma que conectava serviços locais com consumidores. A empresa tinha acabado de receber um investimento de $50 milhões e estava expandindo para várias cidades dos Estados Unidos. Quando li sobre a Connect Local, meu coração parou. Era quase exatamente a ideia que eu tinha tido. Claro, eles tinham executado de forma muito mais sofisticada, com tecnologia avançada,
com um time de desenvolvedores, com estratégias de marketing que eu nem sabia que existiam. Mas a essência era a mesma: conectar pequenos negócios locais com consumidores da região. David Park tinha se formado em Stanford, tinha trabalhado no Google, tinha contatos no Vale do Silício. Ele tinha tudo o que Michael disse que eu não tinha: capital, network, experiência. Mas a ideia era minha também, ou pelo menos tinha sido. Naquela noite, chegando em casa, eu me tranquei no banheiro e chorei como não chorava desde a noite da formatura. Não era só tristeza, era raiva. Raiva de mim mesma por ter desistido. Raiva de Michael por ter me convencido de que eu não prestava. Raiva do mundo por ser injusto com pessoas como eu. Mas mais que isso, era a confirmação definitiva de que Michael estava certo. Eu realmente não tinha o que era preciso. A prova estava ali, na tela do meu celular. Outro cara, mais jovem que eu, com melhor formação, com mais recursos, tinha pegado uma ideia parecida com a minha e transformado em sucesso. Enquanto isso, eu estava preenchendo planilhas sobre quantos likes a padaria do seu João teve no Instagram. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Eu desenvolvi uma rotina de autodestruição silenciosa. Acordava, ia trabalhar, fazia minhas tarefas mecânicas, voltava para casa, assistia Netflix até adormecer no sofá. Fins de semana eram piores, porque eu não tinha nem o trabalho para me distrair. Meus pais começaram a se preocupar seriamente. Eles viam que eu estava diferente, mais quieta, mais distante. Minha mãe tentava conversar comigo durante o jantar, mas eu respondia que estava tudo bem, que era só cansaço do trabalho novo. "Filha, você não parece feliz", ela disse uma noite enquanto lavávamos a louça juntas. "Esse trabalho está sendo bom para você?" "Mãe, é um trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro, construir experiência. Não é sobre ser feliz", respondi, repetindo as palavras que Michael tinha dito tantas vezes. "Mas você sempre foi tão cheia de ideias, tão animada com o futuro. Agora você parece apagada." Apagada. A palavra descrevia perfeitamente como eu me sentia. Como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de mim e eu tivesse funcionando apenas no modo básico, fazendo o mínimo necessário para sobreviver. Foi nessa época que comecei a encontrar Michael ocasionalmente. Nossos círculos sociais se sobrepunham, então era inevitável que nos cruzássemos em aniversários, formaturas de outros colegas, eventos da universidade. Ele sempre estava bem vestido, sempre acompanhado de alguma garota nova, sempre parecendo confiante e bem-sucedido. Da primeira vez que o vi, num aniversário da nossa colega Amanda, meu estômago revirou. Ele me cumprimentou com um aceno casual, como se nada tivesse acontecido entre nós, como se ele não tivesse destruído a minha autoestima numa noite de maio. "Oi, Isabela, como você tá? Ouvi dizer que você tá trabalhando numa agência de marketing. Que legal!" A naturalidade dele me deixou sem palavras. Ele falava comigo como se fôssemos apenas ex-colegas de faculdade que se encontravam por acaso, como se nossa história fosse apenas um relacionamento universitário que chegou ao fim naturalmente. "Eu tô bem", menti. "E você?" "Ah, eu tô ótimo. Tô trabalhando na construtora do meu pai, aprendendo negócio. Pretendo expandir para outros estados nos próximos anos. Vai ser uma jornada interessante." Claro que ele estava expandindo para outros estados. Claro que tinha grandes planos. Ele era Michael Anderson, o homem com capital, network e experiência. Enquanto isso, eu estava preenchendo planilhas de açougue. Depois daquele encontro, eu afundei ainda mais. Parei de sair nos fins de semana, parei de responder mensagens da Jéssica, comecei a faltar no trabalho às segundas-feiras, inventando doenças imaginárias. Steven Martinez me chamou para uma conversa particular depois da terceira falta consecutiva. "Isabela, o que está acontecendo? Você começou bem aqui, mas nas últimas semanas parece que não está interessada no trabalho." Eu não soube o que responder. Como explicar que eu estava morrendo por dentro? Que cada planilha que eu preenchia me lembrava do quanto eu tinha desistido dos meus sonhos? "Desculpa, Steven. Eu tô passando por uns problemas pessoais, mas vou melhorar, prometo."
Olha, eu gosto de você, mas preciso de alguém que esteja 100% aqui. Se você não conseguir se focar no trabalho, talvez seja melhor você procurar outra coisa. Naquela noite, deitada na cama, eu pensei seriamente em desistir de tudo. Não do trabalho, da vida mesmo. Eu tinha 23 anos e já me sentia como se eu tivesse desperdiçado todas as minhas oportunidades. Eu era exatamente o que Michael tinha dito, uma perdedora que sonhava alto demais. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Algo pequeno, insignificante, que qualquer outra pessoa ignoraria completamente. Mas para mim, naquele momento de escuridão total, foi como um raio de luz cortando a tempestade. Era uma quinta-feira à tarde e eu estava organizando as campanhas da semana quando recebi uma mensagem no WhatsApp Business da Digital Solutions. Era do seu João, dono da padaria que eu atendia há meses. Moça Isabela, obrigado pelos posts dessa semana. Minha filha me mostrou como ficaram bonitos. Vendi todo o pão de açúcar que fiz hoje pela primeira vez em anos. Você tem um dom para essas coisas. Um dom. Seu João achava que eu tinha um dom. Eu li a mensagem 5 vezes, depois 10, depois parei de contar. Era a primeira vez em meses que alguém me dizia algo positivo sobre o meu trabalho. Era a primeira vez que eu sentia que tinha feito diferença na vida de alguém, mesmo que fosse algo pequeno como vender pão de açúcar. Naquela noite, pela primeira vez desde a formatura, eu não consegui dormir. Mas não era insônia de ansiedade, era insônia de esperança. Uma esperança pequena, frágil, quase imperceptível, mas que começava a crescer dentro do meu peito como uma semente que finalmente encontra um pouco de luz. Talvez eu não fosse uma perdedora completa. Talvez eu ainda tivesse algo a oferecer ao mundo. Talvez fosse hora de parar de me esconder e começar a lutar de volta. A mensagem do seu João ficou na minha mente como uma música que você não consegue parar de cantarolar. Durante o resto daquela semana, eu me peguei relendo suas palavras. Você tem um dom para essas coisas. Um dom? Era uma palavra tão simples, mas que eu não ouvia direcionada a mim há tanto tempo que parecia estar em outro idioma. No sábado de manhã, decidi fazer algo que não fazia há meses. Sair de casa sem destino específico. Andei pelas ruas do meu bairro, realmente olhando ao redor pela primeira vez em muito tempo. Era incrível como eu tinha passado meses no piloto automático, indo e voltando do trabalho pela mesma rota, sem prestar atenção no que estava acontecendo à minha volta. Parei na frente da padaria do seu João. Era um estabelecimento pequeno, com uma placa desgastada pelo tempo, mas havia uma energia diferente ali. Tinha gente entrando e saindo, uma movimentação que eu não lembrava de ver antes. Na vitrine havia um cartaz feito à mão, pão de açúcar fresquinho, como visto no nosso Instagram. Entrei na padaria e seu João me reconheceu imediatamente. Moça Isabela, que bom te ver aqui. Você nem imagina o que aconteceu esta semana. Ele me contou, com os olhos brilhando, como as vendas tinham aumentado depois dos posts que eu tinha criado. Não era só o pão de açúcar. Outros produtos também estavam saindo mais. Pessoas vinham à padaria dizendo que tinham visto no Instagram, perguntando sobre promoções futuras. Sabe o que é mais interessante? Seu João continuou, enquanto embrulhava um pão para mim. As pessoas não estão comprando só porque é barato. Elas estão comprando porque se sentem conectadas com a padaria, como se fizessem parte da família. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Conexão. Era exatamente isso que minha ideia original pretendia criar. Não apenas uma plataforma de vendas, mas uma forma de conectar pessoas com os negócios da sua comunidade. Voltei para casa com a mente fervilhando. Pela primeira vez em meses, eu tinha vontade de ligar o computador por motivos que não envolviam Netflix. Abri meu notebook velho e, em vez de assistir séries, comecei a navegar pelos perfis das redes sociais dos clientes da Digital Solutions. O que eu vi me surpreendeu. A maioria dos pequenos negócios não sabia como usar as redes sociais de forma eficiente. Eles postavam fotos sem qualidade, escreviam textos sem estratégia, não respondiam comentários dos clientes.
Era como se tivessem ferramentas poderosas nas mãos, mas não soubessem como usá-las. Mais importante ainda, eu percebi que eu sabia. Depois de meses preenchendo planilhas, analisando engajamento, vendo o que funcionava e o que não funcionava, eu tinha desenvolvido uma intuição sobre marketing digital para pequenos negócios que nem eu mesma percebera. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho com uma energia diferente. Em vez de apenas fazer minhas tarefas mecânicas, comecei a prestar atenção nos detalhes. Por que o post da loja de roupas da Dona Carmen teve mais curtidas que o anterior? Que tipo de legenda gerava mais comentários? Qual horário de publicação tinha melhor alcance? Durante o horário de almoço, em vez de ficar pesquisando sobre sucessos alheios, comecei a estudar de verdade. Baixei cursos gratuitos sobre marketing digital, li blogs especializados, assisti vídeos no YouTube sobre estratégias de conteúdo para pequenas empresas. Jéssica notou a mudança. Isabela, você tá diferente, ela disse, numa quarta-feira enquanto almoçávamos juntas. Mais animada? O que aconteceu? Eu hesitei antes de responder. Parte de mim ainda tinha medo de compartilhar qualquer tipo de entusiasmo, como se ele fosse frágil demais para ser exposto. Eu acho que eu estou começando a entender o trabalho de verdade e a gostar dele também. Que bom! Você parecia tão perdida nos últimos meses, eu estava preocupada. Perdida. Era uma descrição perfeita. Mas agora eu sentia como se estivesse encontrando um caminho, mesmo que ainda não soubesse exatamente para onde ele levava. 2 semanas depois, aconteceu algo que mudou tudo. Steven Martinez me chamou para uma reunião sobre o cliente mais problemático da agência, uma loja de calçados chamada Steps & Style. O dono, Marcus Thompson, estava insatisfeito com os resultados das campanhas e ameaçava cancelar o contrato. Isabela, você tem acompanhado as métricas da Steps & Style, certo? O que você acha que está dando errado? Era a primeira vez que ele pedia a minha opinião sobre estratégia, não apenas sobre números. Eu respirei fundo e decidi arriscar. Eu acho que o problema não são as métricas. O problema é que estamos tratando a Steps & Style como qualquer outra loja de calçados. Mas eles têm algo único. Eles consertam sapatos antigos, dão nova vida para calçados que as pessoas acham que não tem mais jeito. Steven me olhou com interesse. Continue. As pessoas adoram histórias de transformação. Em vez de só mostrar sapatos novos à venda, poderíamos mostrar o antes e depois dos concertos, mostrar a história por trás de cada sapato restaurado. Transformar o Marcus não apenas num vendedor, mas num artesão que preserva memórias. Houve um momento de silêncio. Eu pensei que eu tinha falado demais, que tinha ultrapassado os meus limites como assistente. Isso é realmente interessante, Steven disse finalmente. Você tem mais ideias assim? Nos dias seguintes, desenvolvemos uma nova estratégia para a Steps & Style. Em vez de posts genéricos sobre sapatos em promoção, criamos conteúdo que contava histórias. O sapato social que Marcus restaurou para um homem usar no casamento da filha. A bota vintage que uma jovem herdou da avó e não queria jogar fora. Os tênis de corrida que um aposentado trouxe porque tinham valor sentimental. O resultado foi surpreendente. Em 2 semanas, o engajamento da Steps & Style triplicou. Mais importante, as pessoas começaram a compartilhar as histórias, marcando amigos que também tinham sapatos velhos guardados no armário. Marcus ficou tão satisfeito que renovou o contrato por 1 ano inteiro. Steven me chamou para outra conversa. Isabela, eu subestimei você, ele disse, com uma honestidade que me pegou de surpresa. Você não é apenas boa com números, você entende de gente. E marketing digital, no fundo, é sobre entender pessoas. Aquela conversa plantou uma semente na minha mente. Talvez eu realmente tivesse algo especial a oferecer. Talvez Michael estivesse errado sobre mim. Comecei a aplicar a mesma abordagem de storytelling com outros clientes. Para o Açougue Silva, criamos conteúdo sobre a história da família,
sobre como seu Silva escolhia pessoalmente a carne de fornecedores que conhecia há décadas. Para a loja da Dona Carmen, focamos nas histórias das mulheres que usavam as roupas. A universitária que comprou seu primeiro blazer para uma entrevista de estágio. A aposentada que encontrou um vestido perfeito para o casamento do neto. Os resultados eram consistentes. Quando conectávamos os produtos com histórias humanas reais, o engajamento aumentava, as vendas cresciam e os clientes se tornavam mais fiéis. Uma noite, chegando em casa depois de um dia particularmente produtivo, eu me olhei no espelho e tive uma revelação chocante. Eu estava sorrindo. Não um sorriso forçado ou educado, um sorriso genuíno, de alguém que estava gostando da própria vida. Era a primeira vez em quase um ano que isso acontecia. Peguei meu notebook e, pela primeira vez desde a formatura, abri um documento novo. Não para deletar algo, mas para criar. Comecei a inscrever ideias sobre como pequenos negócios poderiam usar o storytelling de forma mais efetiva. Como eles poderiam se conectar emocionalmente com suas comunidades. Conforme escrevia, percebi que estava desenvolvendo uma metodologia. Não era apenas intuição. Era um processo estruturado que poderia ser replicado. Primeiro, identificar o que tornava cada negócio único. Segundo, encontrar as histórias humanas por trás dos produtos ou serviços. Terceiro, criar conteúdo que conectasse essas histórias com as necessidades emocionais dos clientes. Chamei de marketing de coração, uma abordagem que priorizava a conexão emocional sobre vendas diretas. Durante as próximas semanas, testei essa metodologia com todos os clientes da Digital Solutions. Os resultados eram tão consistentes que outros funcionários da agência começaram a me procurar para pedir conselhos sobre suas próprias contas. Foi então que Jessica fez uma observação que mudou minha perspectiva completamente. Isabela, você percebe que está praticamente coordenando as estratégias de conteúdo da agência agora? Steven está basicamente te consultando sobre todos os casos difíceis. Ela estava certa. Sem perceber, eu tinha evoluído de assistente para consultora estratégica. E mais importante, eu estava sendo boa nisso. Uma noite, navegando nas redes sociais, vi um post sobre David Park e sua Connect Local. Eles tinham acabado de expandir para mais 5 cidades e estavam sendo entrevistados em podcasts de empreendedorismo, mas dessa vez, em vez de sentir inveja ou autodepreciação, eu senti algo diferente. Curiosidade. Comecei a estudar o que a Connect Local estava fazendo. Eles tinham a tecnologia, tinham o investimento, tinham a escala. Mas havia algo que eles não tinham. Eles não conheciam os pequenos negócios como eu conhecia. Eles tratavam os comerciantes como fornecedores numa plataforma, não como pessoas com histórias únicas. Foi aí que tive uma ideia. E dessa vez, em vez de me convencer de que era impossível, eu decidi explorá-la. E se eu não precisasse competir com a Connect Local? E se eu pudesse fazer algo diferente? Algo que focasse não apenas em conectar negócios com clientes, mas em ajudar negócios a contar suas histórias de forma mais poderosa. Naquela noite, pela primeira vez em quase um ano, eu abri um documento novo e comecei a escrever um plano de negócios. Não um projeto ingênuo de estudante universitária, mas uma proposta séria, baseada em experiência real, dados concretos e uma metodologia testada. Eu não sabia ainda, mas estava dando o primeiro passo para me tornar a mulher que Michael tinha dito que eu nunca seria. E a ironia era que eu estava fazendo isso exatamente com as ferramentas que ele tinha desprezado. A minha capacidade de entender pessoas, a minha conexão com pequenos negócios e a minha habilidade de encontrar histórias onde outros viam apenas produtos. A perdedora estava começando a ganhar, e ela nem percebera ainda. Escrever aquele plano de negócios foi como descobrir que eu sabia andar de bicicleta o tempo todo, só tinha esquecido. As ideias fluíam naturalmente, baseadas em meses de experiência prática trabalhando com pequenos negócios. Não era mais uma fantasia de universitária, era uma proposta sólida,
fundamentada em dados reais e necessidades que eu conhecia intimamente. Chamei minha ideia de Heart Story, uma consultoria especializada em storytelling para pequenos e médios negócios. O diferencial não seria apenas criar posts bonitos ou campanhas publicitárias. Seria ajudar empresários a descobrir e comunicar as histórias únicas por trás de seus negócios, criando conexões emocionais genuínas com os seus clientes. Durante 3 semanas, trabalhei no plano todas as noites depois do expediente. Pesquisei o mercado, defini a metodologia, calculei custos, projetei receitas. Pela primeira vez desde a faculdade, eu me sentia como uma estrategista de verdade, não apenas uma executora de tarefas. O momento decisivo veio numa sexta-feira. Steven me chamou para apresentar os resultados mensais para um grupo de clientes. Era a primeira vez que ele me convidava para uma reunião estratégica dessa magnitude. Entre os presentes estava Margaret Wilson, dona de uma rede de cafeterias artesanais que estava considerando expandir para outras cidades. Durante a apresentação, uma pergunta da Margaret deixou tudo no lugar. Steven, seus números são impressionantes, mas me diga, como vocês garantem que nossa marca mantenha a personalidade única quando expandirmos? Nossos clientes nos escolhem porque somos diferentes das grandes redes, mas como comunicar essa diferença em mercados onde ninguém nos conhece? Steven hesitou. Era exatamente o tipo de pergunta que transcendia métricas e entrava no território do branding emocional. Eu vi a oportunidade e, por impulso, levantei a mão. Posso responder isso? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Steven pareceu surpreso, mas concordou. Claro, Isabela. Levantei-me e olhei diretamente para Margaret. Senhora Wilson, o problema não é comunicar sua diferença. O problema é que você ainda não definiu qual história sua marca conta. Cada uma das suas cafeterias tem uma personalidade própria. A unidade do centro tem aquela mesa onde escritores locais se reúnem todo sábado. A do bairro residencial tem o cantinho infantil, onde mães se encontram depois de deixar os filhos na escola. Essas não são apenas características físicas, são histórias humanas. Margaret se inclinou para frente, interessada. Continuei. Quando você expandir, não precisa replicar os mesmos elementos físicos, precisa replicar a capacidade de criar histórias. Treinar suas equipes para identificar e nutrir os momentos únicos que acontecem em cada unidade. Transformar cada cafeteria não apenas num lugar onde se vende café, mas num espaço onde as pessoas escrevem suas próprias histórias. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Depois, Margaret sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Isso é exatamente o que eu estava procurando, ela disse. Steven, sua assistente acabou de resolver um problema que consultores de marca cobraram $20.000 para não conseguir explicar. Depois da reunião, Margaret me procurou pessoalmente. Isabela, não é? Você já pensou em trabalhar por conta própria? Porque eu contrataria seus serviços imediatamente. Aquela pergunta ecoou na minha mente durante todo o fim de semana. Trabalhar por conta própria, ser minha própria chefe, implementar minhas ideias sem precisar da aprovação de ninguém. Na segunda-feira, tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Pedi demissão. Steven ficou chocado. Isabela, você enlouqueceu? Acabou de ter a sua melhor performance. Eu estava considerando te promover para coordenadora de estratégia. Steven, obrigada por tudo que você me ensinou, respondi, tentando manter a voz firme. Mas preciso tentar algo próprio. Preciso descobrir do que sou realmente capaz. Ele tentou me convencer a ficar, ofereceu aumento, prometeu mais autonomia, mas a minha decisão estava tomada. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava seguindo a minha intuição, não o medo. Jéssica achou que eu tinha enlouquecido completamente. Isabela, você vai largar um emprego estável para começar do zero? E se não der certo? E se você não conseguir clientes? Eram as mesmas perguntas que eu estava fazendo para mim mesma, mas havia algo diferente agora. Essas perguntas não me paralisavam mais. Elas me motivavam a trabalhar mais duro para garantir que daria certo. Transformei meu quarto em escritório.
comprei uma mesa pequena numa loja de móveis usados, organizei meus materiais, criei um espaço que fosse meu, onde eu pudesse trabalhar em paz. Meus pais ficaram preocupados, mas me apoiaram. Eles viam que eu estava diferente, mais focada, mais determinada. Meu primeiro cliente foi, obviamente, Margaret Wilson. Ela me contratou para desenvolver a estratégia de storytelling para a expansão das cafeterias. O contrato era de 3 meses, por $5.000, mais dinheiro do que eu ganhava em 6 meses na Digital Solutions. Nos primeiros dias como empreendedora, tive momentos de pânico total. Acordava às 3 da manhã pensando, o que eu fiz? Como vou dar conta disso sozinha? Mas então me lembrava da sensação de estar naquela reunião, resolvendo um problema real para uma cliente real, usando o conhecimento que eu tinha desenvolvido. E o medo se transformava em excitação. O trabalho com Margaret foi intenso e revelador. Passei 2 semanas visitando todas as unidades das cafeterias, conversando com funcionários e clientes, observando as dinâmicas únicas de cada espaço. Descobri histórias incríveis. O barista da unidade central que memorizava o pedido de cada cliente regular, a gerente da unidade residencial que organizava grupos de leitura informais, o jovem empreendedor que começou seu negócio usando uma mesinha da cafeteria como escritório. Transformei essas descobertas numa estratégia de comunicação que Margaret descreveu como revolucionária. Em vez de campanhas publicitárias tradicionais, criamos um programa chamado Histórias do Café. Cada unidade nova seria inaugurada com uma campanha local que convidava a comunidade a compartilhar suas próprias histórias, criando desde o primeiro dia uma conexão emocional entre a marca e os novos clientes. O sucesso do projeto abriu portas inesperadas. Margaret me indicou para outros empresários e em 2 meses eu tinha 5 clientes regulares, pequenos negócios que estavam lutando para se diferenciar num mercado competitivo e encontraram na minha abordagem de storytelling uma forma autêntica de se conectar com os seus públicos. Foi trabalhando com esses clientes que desenvolvi o que viria a se tornar minha metodologia assinatura, o Heart Story. Eram 5 etapas estruturadas: descoberta, identificar a história única do negócio; conexão, entender as necessidades emocionais do público; criação, desenvolver narrativas autênticas; comunicação, implementar a estratégia de conteúdo; e continuidade, manter a coerência da história ao longo do tempo. Cada projeto validava mais minha abordagem. Um restaurante familiar aumentou o movimento em 40% depois que começamos a contar a história da receita da nona que passou de geração em geração. Uma loja de artesanato local triplicou as vendas online quando criamos conteúdo sobre os artistas locais que forneciam os produtos e as técnicas tradicionais. Mas o momento que realmente me fez perceber que estava no caminho certo aconteceu num evento de networking para pequenos empresários. Era a primeira vez que eu participava de um evento assim como prestadora de serviços, não como funcionária de uma agência. Estava nervosa, achando que seria a pessoa mais jovem e inexperiente ali. Mas conforme conversava com outros empresários, percebi algo surpreendente. Eles tinham os mesmos problemas que eu havia aprendido a resolver. Negócios bem-sucedidos financeiramente, mas que lutavam para criar conexões emocionais com os seus clientes. Empresários talentosos que não sabiam como comunicar o que os tornava especiais. Durante o evento, 3 pessoas me procuraram para agendar consultorias. Uma delas era Daniel Rodrigues, dono de uma startup de entrega de alimentos orgânicos que estava crescendo rapidamente, mas perdendo a identidade original no processo. Isabela, eu comecei esse negócio porque queria conectar produtores locais com famílias que se importam com alimentação saudável, ele me contou. Mas agora que estamos crescendo, viramos só mais um app de delivery. Perdemos nossa alma no caminho. Trabalhamos juntos por 6 semanas para redefinir a narrativa da empresa. Em vez de competir no campo da velocidade e conveniência, focamos na história de cada produtor, na jornada dos alimentos da fazenda à mesa, no impacto social e ambiental de cada compra. Transformamos cada entrega numa experiência educativa, com cartões que contavam a história de quem produziu aqueles vegetais, onde eles foram cultivados, que práticas sustentáveis foram utilizadas. O resultado foi extraordinário.
Em 3 meses, a empresa não apenas recuperou a sua identidade original, mas também aumentou a fidelidade dos clientes em 60%. Daniel me disse que os clientes começaram a escolhê-los não pelo preço ou velocidade, mas pela conexão emocional com a missão da empresa. Foi nesse momento que tive uma revelação. Eu não estava apenas criando campanhas de marketing. Estava ajudando empresários a redescobrir por que tinham começado seus negócios em primeiro lugar. Estava devolvendo a alma para empresas que a haviam perdido no caminho do crescimento. E pela primeira vez desde a noite da formatura, eu me olhei no espelho e pensei, talvez Michael estivesse completamente errado sobre mim. Mas eu ainda não imaginava que muito em breve teria a oportunidade de provar isso para ele pessoalmente. 6 meses depois de abrir a Heart Story, eu estava trabalhando 14 horas por dia e amando cada minuto. Tinha 15 clientes regulares, uma lista de espera de 3 semanas e pela primeira vez na vida estava ganhando mais dinheiro do que conseguia gastar. Mas o mais importante, eu acordava todos os dias animada para trabalhar. Meu pequeno escritório no quarto já não comportava mais a operação. Precisei alugar uma sala comercial num prédio modesto do centro da cidade. Não era luxuoso, mas era meu. Coloquei uma plaquinha na porta. Heart Story, Storytelling para negócios com alma. Toda vez que lia aquelas palavras, sentia um orgulho que não sabia que era capaz de sentir. Foi nessa época que conheci Amanda Foster, uma consultora de negócios experiente, que havia trabalhado em grandes corporações antes de abrir sua própria empresa. Ela apareceu num evento de empreendedorismo onde eu estava palestrando sobre como pequenos negócios podem competir com grandes marcas através de histórias autênticas. Depois da palestra, Amanda me procurou. Isabela, sua apresentação foi impressionante. Há quanto tempo você está no mercado? Cerca de 8 meses, respondi. 8 meses? Ela pareceu genuinamente surpresa. Você fala como alguém que tem uma década de experiência. Posso fazer uma pergunta direta? Você já pensou em escalar seu negócio? Escalar? A palavra me fez pensar. Até então eu estava focada em atender bem os clientes que tinha, aperfeiçoar minha metodologia, construir uma reputação sólida. Mas Amanda estava sugerindo algo maior. O que você quer dizer com escalar? Sua metodologia é poderosa e há uma demanda enorme no mercado, mas você está limitada por sua própria capacidade de atendimento. E se você pudesse treinar outros consultores? E se pudesse sistematizar seus processos para atender empresas maiores? E se pudesse expandir para outras cidades? As ideias dela eram empolgantes e assustadoras ao mesmo tempo. Durante nossa conversa, ela me contou sobre um programa de aceleração de startups que estava acontecendo na cidade. Era voltado para empresas com potencial de crescimento rápido e oferecia mentoria, networking e possibilidade de investimento. Isabela, você deveria se inscrever. Sua empresa tem tudo para se tornar uma referência nacional em storytelling para negócios com alma. Nacional? A palavra ecoou na minha mente durante dias. Será que eu tinha ambição suficiente para isso? Será que eu estava pronta para esse tipo de desafio? Decidi me inscrever no programa. O processo seletivo era rigoroso. Precisava apresentar um pitch de 10 minutos, mostrar resultados financeiros, demonstrar potencial de crescimento. Passei 2 semanas preparando uma apresentação que resumisse tudo o que havia aprendido e construído. O dia da seleção foi um dos mais nervosos da minha vida. A sala estava cheia de empreendedores brilhantes, com ideias inovadoras, aplicativos de inteligência artificial, soluções para energia renovável, plataformas de educação online. Eu era a única pessoa ali com um negócio focado em storytelling para pequenos negócios. Quando chegou a minha vez de apresentar, senti o mesmo frio na barriga que havia sentido naquela palestra para mulheres empreendedoras meses atrás. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava mais fugindo do medo, estava usando ele como combustível. Meu nome é Isabela Johnson e eu ajudo negócios a redescobrirem suas almas, comecei. Vocês já se perguntaram por que alguns restaurantes estão sempre cheios, enquanto outros, com comida igualmente boa, lutam para sobreviver? Por que algumas lojas locais conseguem competir com grandes marcas? A resposta não está no produto, está na história.
Nos 10 minutos seguintes, contei casos reais de transformação dos meus clientes. Mostrei números concretos, aumentos de 200% no engajamento, crescimento de 150% nas vendas, índices de fidelidade que superavam os de marcas consolidadas. Mas o mais importante, mostrei como cada negócio havia redescoberto sua identidade única através do storytelling. O mercado de marketing digital está saturado de agências que prometem viralização e métricas impressionantes, mas tem um vazio enorme quando se trata de autenticidade. As pessoas estão cansadas de conteúdo fabricado. Elas querem histórias reais, conexões genuínas. E é exatamente isso que a Heart Story oferece. Terminei a apresentação mostrando minha visão para os próximos 5 anos. Uma empresa de consultoria nacional com equipes especializadas, uma metodologia licenciada para consultores parceiros e, talvez, até um braço educacional que ensinasse storytelling para empreendedores. As perguntas dos investidores foram diretas e desafiadoras. Queriam saber sobre escalabilidade, concorrência, sustentabilidade financeira. Respondi com dados, exemplos práticos e, principalmente, com a paixão genuína que sentia pelo que estava fazendo. Uma semana depois, recebi a ligação que mudaria tudo. Isabela, parabéns! Você foi selecionada para o programa de aceleração. Os próximos 3 meses foram uma montanha-russa de aprendizado e crescimento. O programa era intenso, workshops sobre gestão financeira, estratégia de marketing, captação de investimentos, liderança de equipes. Eu estava cercada de empreendedores brilhantes e mentores experientes que me forçavam a pensar maior, a questionar limitações que eu nem sabia que tinha. Foi durante uma sessão de mentoria que conheci Richard Parker, um investidor veterano que havia construído e vendido várias empresas de tecnologia. Ele foi designado como meu mentor principal e, desde nossa primeira conversa, foi brutalmente honesto sobre os desafios que eu enfrentaria. Isabela, você tem algo especial. Sua abordagem é única e há claramente uma demanda de mercado. Mas você precisa parar de pensar como consultora freelancer e começar a pensar como CEO. Richard me ensinou a diferença entre trabalhar no negócio e trabalhar para o negócio. Enquanto você estiver fazendo todo o trabalho operacional, sua empresa não pode crescer além de você. Precisa sistematizar, delegar, criar processos que funcionem sem sua presença constante. Era um conceito difícil para mim. Eu havia construído a Heart Story em torno da minha capacidade pessoal de entender histórias e conectar com clientes. Como delegar algo tão pessoal? A resposta veio através de um projeto piloto que desenvolvemos durante o programa. Selecionei 2 consultores júniores promissores e os treinei na metodologia Heart Story durante 6 semanas. Não apenas ensinei as técnicas, mas também a filosofia por trás da abordagem. Como identificar a autenticidade, como fazer as perguntas certas, como transformar informações em narrativas poderosas. O resultado do piloto foi surpreendente. Os consultores não apenas conseguiram aplicar a metodologia com sucesso, mas trouxeram perspectivas frescas que enriqueceram o processo. Percebi que minha abordagem não era intransferível, ela podia ser ensinada, sistematizada e escalada. Com base no sucesso do piloto, desenvolvemos um plano de expansão ambicioso. A Heart Story se tornaria uma consultoria com 3 frentes: atendimento direto para grandes clientes, treinamento de consultores parceiros e um programa de certificação online para empreendedores que quisessem aplicar storytelling em seus próprios negócios. Durante esse período de crescimento acelerado, algo inesperado aconteceu. Comecei a aparecer na mídia. Primeiro, foram blogs especializados em empreendedorismo que escreveram sobre minha metodologia. Depois, podcasts sobre marketing digital que me convidaram para entrevistas. Finalmente, uma revista nacional de negócios fez uma matéria sobre jovens empreendedores que estão transformando o mercado e incluiu minha história. A exposição na mídia trouxe reconhecimento, mas também pressão. De repente, eu não era mais apenas Isabela, a consultora de storytelling. Eu era a Isabela Johnson, a CEO da Heart Story, uma das empresas de marketing mais inovadoras do país. Com o reconhecimento vieram oportunidades maiores. Empresas de médio porte começaram a me procurar.
Algumas queriam consultorias pontuais, outras buscavam parcerias de longo prazo. Uma rede de hotéis boutique me contratou para desenvolver a estratégia de storytelling para todas as suas propriedades em 5 estados. Mas nem tudo eram flores. O crescimento rápido trouxe desafios que eu não estava preparada para enfrentar. Tive que aprender a gerenciar uma equipe, a lidar com um fluxo de caixa mais complexo, a navegar por contratos empresariais sofisticados. Algumas noites eu chegava em casa mentalmente exausta, questionando se realmente estava preparada para liderar uma empresa em crescimento. Foi numa dessas noites difíceis que recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn. Era de um headhunter de uma empresa que eu não conhecia. Senhora Johnson, meu cliente gostaria de marcar uma reunião para discutir uma potencial parceria estratégica com a Heart Story. Trata-se de uma oportunidade significativa que poderia acelerar consideravelmente o crescimento da sua empresa. A mensagem era vaga, mas algo sobre o tom formal e a menção à oportunidade significativa despertou minha curiosidade. Concordei em marcar a reunião, sem imaginar que seria um encontro que validaria definitivamente tudo por que eu havia lutado, e que me colocaria cara a cara com fantasmas do passado que eu achava ter deixado para trás. A reunião estava marcada para uma terça-feira, às 14h, no escritório mais luxuoso que eu já havia pisado. Era no 40º andar de um arranha-céu no centro financeiro, com vista panorâmica da cidade e uma decoração que gritava "Dinheiro sério". O tipo de lugar que 2 anos atrás me faria sentir completamente deslocada. Mas dessa vez foi diferente. Entrei naquele ambiente usando um blazer que havia comprado com o meu próprio dinheiro, carregando uma pasta com propostas que eu mesma havia criado, representando uma empresa que eu havia construído do zero. Não era mais a menina insegura tentando impressionar. Era a Isabella Johnson, CEO da Heart Story, e tinha algo valioso para oferecer. O headhunter, um homem elegante chamado William Carter, me recebeu com um profissionalismo cortês. Senhora Johnson, muito obrigado por vir. Meu cliente vai ficar aqui em alguns minutos. Posso oferecer café, água? Enquanto esperávamos, ele me explicou o básico sobre a empresa interessada na parceria. É uma holding de investimentos que possui várias empresas em diferentes setores. Eles estão particularmente interessados em serviços de marketing que possam ser aplicados em todo o portfólio deles. Uma holding. Isso significava potencial para contratos grandes, estabilidade financeira, crescimento exponencial para a Heart Story. Eu tentava conter minha ansiedade quando William olhou para o relógio. Ele já chegou. Vou buscá-lo. A porta da sala de reuniões se abriu e meu mundo parou. Era Michael. Michael Anderson, meu ex-namorado, o homem que me humilhou na formatura, o homem que me chamou de perdedor na frente de todo mundo, mas agora ele estava usando um terno impecável, com uma presença que comunicava poder e sucesso. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Eu senti como se estivesse num sonho surreal, onde passado e presente se chocavam de forma impossível. Michael parou na entrada, seus olhos se arregalaram, e eu vi a mesma surpresa que eu estava sentindo. Isabella? Sua voz saiu meio estrangulada. William olhou de um para o outro, claramente confuso. Vocês se conhecem? Nós estudamos juntos na universidade, Michael disse, recompondo-se rapidamente. Isabella, eu não sabia que a Heart Story era sua empresa. Eu forcei minha voz a soar profissional, mesmo com meu coração batendo como se fosse explodir. E lembro. Que surpresa. William, alheio à atenção no ar, continuou com o protocolo. Perfeito. Isso deve facilitar as coisas. Michael, esta é Isabella Johnson, CEO da Heart Story. Isabella, este é Michael Anderson, diretor de desenvolvimento estratégico da Anderson Holdings. Anderson Holdings. O nome me atingiu como um tiro. Era a empresa da família dele, a construtora que havia se expandido, só que agora aparentemente era muito mais do que uma construtora. Sentamos ao redor da mesa de vidro e por alguns segundos o silêncio foi constrangedor. Michael parecia estar tentando processar a situação tanto quanto eu.
Finalmente, William quebrou o silêncio. Bem, vamos aos negócios. A Anderson Holdings possui 14 empresas em diferentes setores: construção, hotelaria, varejo, serviços. Michael identificou que muitas dessas empresas estão perdendo competitividade porque não conseguem se diferenciar no mercado. Foi aí que ele encontrou a Heart Story. Michael pigarreou e assumiu a conversa, sua voz agora mais controlada. Senhora Johnson, pesquisei empresas de consultoria de marketing e storytelling durante 3 meses. A Heart Story apareceu consistentemente como a mais inovadora do mercado. Os cases de sucesso são impressionantes. Eu o observei falar, ainda tentando processar a irrealidade da situação. Este era o mesmo homem que me disse que eu não tinha network, experiência ou capital para empreender. E agora ele estava ali, querendo contratar minha empresa? Li sobre sua metodologia, o método Heart Story. É exatamente o que nossas empresas precisam. Elas são competentes operacionalmente, mas estão perdendo identidade no processo de crescimento. William abriu uma pasta. A proposta inicial é um contrato de 2 anos para aplicar a metodologia Heart Story em 5 empresas do grupo. O valor total seria de $2,8 milhões. 2,8 milhões de dólares. O número ecoou na minha mente. Era mais dinheiro do que eu havia ganhado em toda a minha vida. Era o tipo de contrato que transformaria a Heart Story de uma consultoria em crescimento para uma empresa consolidada no mercado. Seria necessário formar uma equipe dedicada para o projeto, aproximadamente 15 consultores trabalhando exclusivamente com o nosso portfólio. William continuou. Eu tentei manter minha expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Não era pânico de medo, era pânico de realização. Essa era a oportunidade que eu havia sonhado desde que comecei a Heart Story. A proposta é interessante, disse, tentando soar como uma CEO experiente. Mas preciso entender melhor o escopo de cada projeto antes de avaliar se temos capacidade de atender com a qualidade que nossos clientes esperam. Michael se inclinou para a frente. Posso mostrar os casos específicos? Durante a próxima hora, ele apresentou as 5 empresas que precisariam de consultoria. Uma rede de hotéis, que havia perdido a personalidade depois de várias aquisições, uma empresa de construção sustentável que não conseguia comunicar seus diferenciais ambientais, uma cadeia de restaurantes que cresceu rapidamente, mas perdeu a identidade culinária original, uma loja de departamentos que competia apenas por preço, uma empresa de tecnologia que oferecia soluções inovadoras, mas não conseguia explicar o seu valor de forma simples. Conforme ele falava, eu percebi algo fascinante. Michael entendia os problemas dessas empresas com uma clareza impressionante. Ele havia identificado exatamente os tipos de desafios que a minha metodologia resolvia melhor. Não era coincidência. Ele havia pesquisado profundamente sobre storytelling para negócios e reconhecido que a Heart Story era superior às alternativas. Estas empresas representam um faturamento conjunto de $300 milhões anuais, mas todas estão perdendo market share para concorrentes que conseguem se conectar melhor emocionalmente com os clientes. A ironia da situação era surreal. O homem que um dia me disse que eu não entendia o mercado, agora estava me contratando para ensinar as empresas dele como se conectar emocionalmente com clientes. Isabela, Michael disse, e pela primeira vez desde que entrara na sala, sua voz teve um tom mais pessoal. Posso ser franco? Quando comecei a pesquisar sobre storytelling para negócios e descobri que você havia criado a metodologia mais respeitada do mercado, eu fiquei impressionado. William estava tomando notas, alheio às subcorrentes da conversa. Sua abordagem é exatamente o que essas empresas precisam. Não é marketing superficial ou campanhas publicitárias vazias. É sobre redescobrir a essência do que cada negócio representa. É sobre autenticidade. Autenticidade. A palavra que ele me acusou de não ter anos atrás. Preciso de alguns dias para analisar a proposta. É um projeto de escala significativa e preciso garantir que conseguiremos entregar os resultados esperados. Claro, Michael disse, mas existe urgência.
Estamos perdendo oportunidades todos os dias que esperamos para implementar uma estratégia de diferenciação. Urgência. Ele estava com pressa para contratar a empresa da mulher que ele descartou como perdedora. A reunião terminou com apertos de mão profissionais e promessas de retorno em 48 horas. William me acompanhou até o elevador, claramente satisfeito com como a reunião havia transcorrido. Isabela, posso dizer que estou otimista com essa parceria. Michael ficou muito impressionado com a sua apresentação. No elevador, descendo os 40 andares sozinha, tentei processar o que acabara de acontecer. Michael Anderson, o homem que me disse que eu não seria nada no mundo dos negócios, acabava de me oferecer o maior contrato da história da Heart Story. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, eu não saí imediatamente. Fiquei ali parada, olhando para o saguão luxuoso, tentando entender se aquilo realmente havia acontecido ou se era só um sonho elaborado. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Michael. Isabela, sei que nossa história pessoal torna essa situação complicada, mas quero que saiba que a proposta é 100% baseada no mérito da sua empresa. A Heart Story é genuinamente a melhor opção para nossos negócios. Espero que considerem seriamente. Eu li a mensagem 3 vezes. Não havia desculpas pelo passado. Não havia reconhecimento explícito de como ele havia me tratado. Mas havia algo mais poderoso: reconhecimento profissional completo. Ele estava me contratando não apesar do que eu era, mas exatamente por causa do que eu havia me tornado. Naquela noite, sozinha no meu escritório, olhei pela janela para a cidade iluminada e sorri. Não era um sorriso de vingança ou satisfação mesquinha. Era um sorriso de alguém que finalmente entendeu que havia vencido uma batalha que nem sabia estar lutando. A perdedora havia se tornado indispensável, e o homem que a havia descartado agora precisava dela para salvar seus negócios. As 48 horas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Eu mal consegui dormir, comer ou pensar em qualquer outra coisa que não fosse aquela proposta. 2,8 milhões de dólares. Era o tipo de número que transformaria não apenas a Heart Story, mas toda a minha vida e a da minha família. Liguei para Richard Parker, meu mentor do programa de aceleração, na mesma noite da reunião. Richard, preciso de um conselho. Recebi uma proposta de contrato que pode mudar tudo, mas a situação é complicada. Contei a ele toda a história, sobre Michael, sobre a humilhação na formatura, sobre como agora ele estava oferecendo o maior contrato da história da minha empresa. Richard ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Isabela, deixe-me fazer uma pergunta simples. Se esse contrato viesse de qualquer outra pessoa, você aceitaria? Sem hesitar, eu respondi imediatamente. Então a pergunta real não é sobre o contrato, é sobre você. Você está pronta para separar sua vida pessoal da profissional? Porque se você recusar esse contrato por razões pessoais, você estará punindo a sua empresa, seus funcionários e todos os clientes futuros que poderiam se beneficiar do crescimento que esse dinheiro permitiria. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo. Minha decisão não afetaria apenas a mim, afetaria toda a equipe que havia confiado em mim, todos os clientes que dependiam dos nossos serviços. Naquela manhã, convoquei uma reunião de emergência com a minha equipe principal. Éramos apenas 5 pessoas naquela época. Eu, 2 consultores sêniors, uma designer e uma assistente administrativa. Mas essas 5 pessoas haviam apostado suas carreiras na Heart Story. Pessoal, recebemos uma proposta que pode mudar completamente o futuro da nossa empresa. É um contrato de 2 anos, 2,8 milhões de dólares com possibilidade de expansão. Os olhos de todos se arregalaram. Sarah Martinez, minha consultora sênior, foi a primeira a falar. Isabela, isso é incrível! Que tipo de cliente? É aí que fica complicado, respondi. Contei a eles sobre Michael, sobre nossa história, sobre a ironia da situação. David Chen, meu outro consultor sênior, se inclinou para a frente. Pera, deixa eu entender.
O cara que te humilhou agora quer te contratar porque você é a melhor no que faz? Basicamente, sim. E você está hesitando por quê? Perguntou Lisa Wong, nossa designer. Isabela, isso é justiça poética no seu nível mais puro. Justiça poética. Repeti. Mas e se for uma armadilha? E se ele estiver fazendo isso para me humilhar de novo, mas numa escala maior? Sarah balançou a cabeça. Isabela, com todo respeito, isso não faz sentido. Ninguém oferece 2,8 milhões de dólares para humilhar alguém. E você não é mais a menina insegura de 2 anos atrás. Você é a CEO de uma empresa respeitada. Você tem poder agora. Ele também concordou. Além disso, pense no que isso representa. Se você conseguir executar esse projeto com sucesso, a Heart Story vai se estabelecer definitivamente como líder de mercado. Vamos poder contratar mais gente, expandir para outras cidades, talvez até internacionalizar. Eles estavam certos, mas ainda tinha algo me incomodando. Uma voz pequena na minha cabeça que dizia: e se você não conseguir? E se você aceitar e falhar? O Michael vai poder dizer que estava certo sobre você desde o começo. Foi Lisa que colocou o dedo na ferida. Isabela, você está com medo de fracassar ou você está com medo de sucesso? A pergunta me calou. Porque a verdade é que eu estava, sim, com medo do sucesso. Sucesso significaria que eu teria que me ver como Michael agora me via, como uma profissional competente e valiosa. E alguma parte de mim ainda resistia a abandonar completamente a identidade de vítima que havia carregado por tanto tempo. Naquela tarde, fui visitar meus pais. Precisava ouvir a voz da sabedoria prática que eles sempre representaram na minha vida. Contei a eles sobre a proposta, sobre Michael, sobre minhas dúvidas. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, me surpreendeu com a sua resposta. Filha, quando eu era jovem, o dono da oficina onde eu trabalhava me demitiu. Disse que eu não tinha jeito para mecânica, que era melhor eu procurar outro emprego. 20 anos depois, ele trouxe o carro dele na minha oficina, porque soube que eu era o melhor da região. O que você fez? Consertei o carro dele. Fiz o melhor trabalho da minha vida e cobrei preço justo, porque não era sobre ele, era sobre o meu nome, a minha reputação, o meu orgulho profissional. Minha mãe, sempre mais direta, complementou. Isabela, esse homem te magoou, mas ele não define quem você é. Você fez isso sozinha. E agora você tem a chance de mostrar para o mundo inteiro, incluindo ele, do que você é capaz. Naquela noite, voltei para o escritório e liguei para William Carter. William, é Isabella Johnson. Gostaria de agendar uma reunião para discutir os detalhes do contrato. Excelente! Michael ficará muito satisfeito. Podemos nos encontrar amanhã? Sim, mas com uma condição. Quero que seja uma reunião puramente técnica. Vamos discutir cronogramas, entregas, métricas de sucesso. Nada pessoal. No dia seguinte, voltei àquele mesmo escritório no 40º andar. Mas dessa vez, eu estava acompanhada de Sarah e David. Havia trazido minha equipe porque queria deixar claro que isso era um negócio sério, com pessoas sérias. Michael estava esperando com uma equipe própria, 2 diretores e uma advogada. A dinâmica era completamente diferente da reunião anterior. Não havia constrangimento ou tensão pessoal. Era uma negociação entre empresas. Senhora Johnson, Michael começou e eu notei que ele estava mantendo o tratamento formal. Obrigado por aceitar nossa proposta. Estamos ansiosos para começar a trabalhar juntos. Durante as próximas 3 horas, negociamos cada detalhe do contrato. Eu não aceitei a proposta inicial. Contrapropus 3,2 milhões, com cláusulas de performance que poderiam aumentar o valor para 4 milhões se atingíssemos certas métricas. Michael pareceu impressionado com minha preparação. Você fez sua lição de casa, ele comentou quando analisei o retorno sobre o investimento que cada empresa poderia esperar. É o que fazemos, respondi simplesmente. No final da reunião, tínhamos um acordo. Contrato de 2 anos, 3,2 milhões de dólares, com possibilidade de extensão e expansão para outras empresas do grupo. A Heart Story se tornaria a consultoria oficial de storytelling da Anderson Holdings.
Quando todos estavam saindo, Michael me pediu para ficar mais um minuto. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Hesitei, mas concordei. Você me odeia? Ele perguntou com uma vulnerabilidade que eu não esperava. A pergunta me pegou de surpresa. Por 2 anos, eu havia alimentado raiva, ressentimento, dor, mas ali, naquele momento, olhando para ele, percebi que todos esses sentimentos haviam se transformado em algo diferente. Não, respondi honestamente. Eu não te odeio. Na verdade, eu deveria te agradecer. Agradecer? Se você não tivesse me humilhado naquela noite, talvez eu nunca tivesse descoberto do que sou realmente capaz. Você me empurrou para um abismo, mas eu descobri que sabia voar. Michael ficou em silêncio por um longo momento. Eu era jovem e estúpido. E estava errado sobre você. Completamente errado. Sim, você estava. Mas isso não importa mais. O que importa é que agora vamos trabalhar juntos para criar algo incrível. Saí daquele prédio com um sentimento que eu não conseguia nomear. Não era vingança, não era satisfação, era algo muito mais poderoso. Era a sensação de ter finalmente fechado um ciclo. Naquela noite, celebrei com minha equipe num restaurante simples perto do escritório. Não havia champanhe caríssimo ou grandes pompa, era apenas um grupo de pessoas que havia trabalhado duro e agora via seus esforços sendo reconhecidos. Isabela, Sarah disse, levantando seu copo de cerveja, você acabou de provar que as melhores vinganças são aquelas onde você nem precisa se vingar. Você simplesmente se torna tão boa no que faz que as pessoas não têm escolha a não ser reconhecer. Brindamos ao futuro da Heart Story, mas eu sabia que estávamos brindando a algo muito maior. Estávamos brindando a prova de que é possível se reconstruir completamente, que é possível transformar dor em poder, humilhação em motivação. E pela primeira vez desde a noite da formatura, eu me sentia verdadeiramente livre. Livre da raiva, livre do medo, livre da necessidade de provar qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu havia me tornado exatamente quem sempre fui por dentro, mas que havia esquecido de ser. E agora, com 3,2 milhões de dólares em contratos e uma equipe que acreditava em mim, eu estava pronta para mostrar um mundo do que a perdedora era realmente capaz. 6 meses depois de assinar o contrato com a Anderson Holdings, eu estava num palco bem diferente daquele onde havia sido humilhada anos atrás. Era o auditório principal do maior centro de convenções da cidade, com mais de 1.000 pessoas na plateia. Empresários, investidores especializados. Eu havia sido convidada como palestrante principal do Summit Nacional de Empreendedorismo. O tema da minha apresentação era De 0 a milhões. Como transformar dor em propósito. Mas antes de chegar até aquele palco, muita coisa tinha acontecido. O projeto com as 5 empresas da Anderson Holdings superou todas as expectativas. A rede de hotéis aumentou a taxa de ocupação em 35%, depois que implementamos a estratégia de storytelling que conectava cada propriedade com a história local da região. A empresa de construção sustentável se tornou líder de mercado em 3 estados, não por ser mais barata, mas por conseguir comunicar de forma emocionante como cada projeto contribuía para um futuro mais verde. E o caso mais impressionante foi a cadeia de restaurantes. Quando começamos a trabalhar com eles, estavam perdendo clientes para redes de fast food e aplicativos de delivery. 6 meses depois, tinham lista de espera em todas as unidades. O segredo? Transformamos cada restaurante numa celebração da tradição culinária regional, onde cada prato contava a história dos ingredientes locais, dos fornecedores familiares, das receitas passadas de geração em geração. Os resultados foram tão espetaculares que Michael me ligou pessoalmente para comunicar que a Anderson Holdings queria expandir o contrato para todas as 14 empresas do grupo. O valor subiu para 8 milhões e 500 mil dólares ao longo de 3 anos. Mas o verdadeiro marco veio quando David Park, CEO da Connect Local, aquela startup que eu havia invejado tanto no passado, me procurou para uma reunião. Isabela, ele disse, sentado no meu escritório que agora ocupava um andar inteiro de um prédio comercial. Quero fazer uma proposta.
A Connect Local tem a tecnologia e a escala. Vocês têm a metodologia de storytelling mais eficaz do mercado. E se fizéssemos uma parceria? Era surreal. O homem cujo sucesso me fazia sentir fracassada anos atrás, agora estava propondo que trabalhássemos como iguais. Que tipo de parceria você tem em mente? Perguntei. Queremos licenciar um método Heart Story para implementar em toda a nossa plataforma. Os nossos pequenos negócios parceiros receberiam treinamento na sua metodologia e vocês receberiam royalties por cada implementação. Estamos falando de potencialmente 50 mil pequenos negócios usando a sua metodologia. A proposta era tentadora, mas também arriscada. Significaria ensinar nossa metodologia exclusiva para uma empresa que poderia, teoricamente, se tornar nossa concorrente no futuro. David, posso ser direta? Por que vocês não desenvolvem sua própria metodologia de storytelling? Ele sorriu com uma honestidade que me surpreendeu, porque tentamos durante 2 anos e não conseguimos nada que chegasse perto da eficácia do que vocês criaram. Isabela, vocês não desenvolveram apenas técnicas de marketing, vocês criaram uma filosofia. E filosofia não se copia, se aprende. Passamos 3 meses negociando os termos da parceria. No final, chegamos a um acordo que nos daria royalties de 15% sobre cada implementação da metodologia, além de uma participação acionária de 5% na Connect Local. Em troca, eles teriam exclusividade na implementação digital do método Heart Story para pequenos negócios. O anúncio da parceria foi feito numa coletiva de imprensa que Michael insistiu em organizar. Era uma estratégia inteligente da parte dele. Associar a Anderson Holdings ao sucesso da Heart Story elevava o prestígio de todo o grupo empresarial. Mas o momento que realmente mudou tudo aconteceu 3 dias antes da coletiva de imprensa. Eu estava finalizando os últimos detalhes da apresentação quando minha assistente, uma jovem brilhante chamada Emma Rodrigues, bateu na porta do meu escritório. Isabela, tem uma pessoa aqui que gostaria de falar com você. Ela disse que é pessoal. Pensei que fosse algum fornecedor ou talvez um jornalista tentando uma entrevista exclusiva, mas quando a porta se abriu, vi uma jovem de cerca de 20 anos, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Senhora Johnson, meu nome é Kate Miller. Eu estava planejando me matar naquela noite. Tinha perdido o emprego, minha família não falava mais comigo, eu achava que não prestava para nada. Mas depois de ouvir sua história, sobre como a senhora saiu do fundo do poço e construiu tudo isso, eu decidi tentar mais um dia. Meu coração parou. Eu me levantei da cadeira e fui até ela. Kate, ela continuou. São 8 meses. 8 meses desde aquela noite. Consegui um emprego, voltei a estudar, comecei a fazer terapia. E hoje eu abri minha própria empresa de design gráfico. É pequena, são só eu e mais uma pessoa, mas é minha. Eu a abracei e nós duas choramos ali no meu escritório. Porque naquele momento eu entendi que todo o dinheiro do mundo, todos os contratos milionários, todo o reconhecimento profissional não valiam nem metade do que significava saber que a minha história havia salvado uma vida. Kate, você pode me fazer um favor? Perguntei quando nos separamos. Claro. Na coletiva de imprensa daqui a 3 dias, eu vou contar sua história. Obviamente sem citar nomes, mas vou contar como uma jovem empreendedora teve coragem de recomeçar, porque isso é muito mais importante do que qualquer parceria milionária. No dia da coletiva de imprensa, o auditório estava lotado. Jornalistas de veículos nacionais, influenciadores digitais, outros empreendedores. Michael estava lá, assim como David Park e toda a equipe da Heart Story. Falei sobre a parceria, sobre os números impressionantes, sobre o futuro da metodologia Heart Story, mas no final, contei a história de Kate. O verdadeiro sucesso de um negócio não se mede apenas em dólares, se mede no impacto que você causa na vida das pessoas. E se minha história pode inspirar uma pessoa a não desistir, então todos os contratos do mundo já valeram a pena. A sala ficou em silêncio por um momento, depois explodiu em aplausos. Mas o que me marcou mais foi ver Michael na primeira fila aplaudindo de pé, com lágrimas nos olhos. Depois do evento ele me procurou. Isabela, posso te dizer uma coisa? Quando te conheci na universidade, eu achava que sabia o que era sucesso,
Achava que era sobre dinheiro, status, poder, mas vendo o que você construiu, o que você representa agora, eu entendo que estava completamente errado sobre tudo. Michael, nós éramos jovens. Eu também estava errada sobre muitas coisas. Não, ele insistiu. Você sempre soube o que importava. Eu é que não sabia escutar. 3 semanas depois, estava naquele palco do Summit Nacional de Empreendedorismo, olhando para 1000 pessoas que tinham vindo ouvir minha história. Não a história da CEO de sucesso, mas a história da menina que quase desistiu e escolheu lutar. Meu nome é Isabella Johnson, e há 5 anos eu fui chamada de perdedora pelo homem que eu amava. Hoje, esse mesmo homem é o meu maior cliente. Mas essa não é uma história de vingança, é uma história de transformação. Contei tudo, a humilhação na formatura, a depressão, o emprego em uma agência pequena, as pequenas vitórias que me devolveram a confiança, a decisão de empreender, o crescimento da Heart Story, o reencontro com Michael e a parceria milionária. Mas sabem o que eu aprendi nessa jornada? Eu aprendi que não importa quantas pessoas digam que você é um fracasso, o que importa é se você acredita nelas ou se decide provar que elas estão erradas. E às vezes, provar que elas estão erradas não é sobre se vingar, é sobre se tornar tão boa no que você faz que elas não têm escolha a não ser reconhecer. Terminei a palestra citando uma frase que se tornou um moto da Heart Story. Toda história de fracasso é apenas uma história de sucesso que ainda não terminou de ser contada. Os aplausos duraram 5 minutos. Depois, durante a sessão de perguntas, uma jovem levantou a mão. Senhora Johnson, qual conselho você daria para alguém que está no fundo do poço agora? Aguenta mais um dia, só mais um, e quando esse dia passar, aguenta mais um, porque você não faz ideia do que é capaz de construir com a força que nasce da dor. Você não faz ideia de como vai olhar para trás daqui a 5 anos e agradecer por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Hoje, a Heart Story tem 150 funcionários em 8 cidades. Nossa metodologia é usada por mais de 100.000 pequenos negócios em todo o país. Já treinamos mais de 5.000 consultores e nossa empresa vale 50 milhões de dólares. Mas sabe o que me orgulha mais? É saber que toda semana recebo e-mails de pessoas contando como nossa história as inspirou a não desistir. É saber que a menina que um dia foi chamada de perdedora agora ajuda outras pessoas a descobrir que também podem vencer. E Michael, ele se tornou um dos meus melhores parceiros de negócios e, acreditem ou não, um amigo. Porque às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais nos ensinam sobre nossa própria força. A perdedora venceu, mas mais importante que isso, ela ajudou milhares de outras pessoas a vencer também. E essa é uma história que nunca vai ter fim. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.